Dê um aplauso bem forte, querido, ao Rei dos Reis. Aleluia. Amém. Você pode se assentar. Glória a Deus. Você que está nos visitando, sinta-se à vontade, que Deus possa te alcançar com tudo que Ele tem preparado para nós nessa manhã. Amém, querido? Querido, eu queria falar um pouquinho sobre o socorro de Deus. Amém? Quem já foi socorrido por Deus aí, dá um sinal com a mão. Com certeza, amados, com certeza. Em algum momento, numa situação bem grave, numa situação menos grave, mas você gritou por socorro, tchau. Vocês estão indo embora? Calma. Libera as crianças de 4 a 11 anos. As crianças podem ir de 4 a 11 anos. Eu sei que em algum momento, amado, você clamando a Deus, clamando para a pessoa certa, Deus providenciou o socorro para você. Eu queria falar um pouco hoje. De onde vem o nosso socorro? De onde vem o meu socorro? Amém? Boa parte das pessoas, elas procuram socorro em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é jeito. E por último, ela vem buscar em Deus. Sempre deixa o Senhor para ser o último recurso, quando deveríamos buscar primeiro no Senhor, e Ele vai nos direcionar como devemos agir naquele momento. Salmo 121, nós vamos andar nele hoje. O salmista fala assim: levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o socorro? Amém, querido? Não era do monte, falar em monte. Eu sei que você, assim como eu, às vezes se vê diante dos montes de problemas que diz, e agora? E um monte de conta para pagar, e diz, Senhor, e agora? Quem vai me socorrer? E não é o Chapolin, não é, amado? Quem me socorrerá? Querido salmista, provavelmente estava vivendo um tempo assim, de muita aflição, de muito medo, precisando de um socorro. E ele olha para o monte, não que o monte seja o lugar de socorro, porque normalmente o templo era construído em cima do monte. E Deus fez grandes coisas em cima de alguns montes. Por isso que ele usa essa expressão do monte. Mas você vai ver na sequência que diz, o meu socorro vem do Senhor. Amém, queridos? Só para a gente entender um pouquinho, queridos, existem livramentos, tá? Deus vai te livrar de algumas situações, de alguma circunstância, de alguma cilada. E existe socorro, é quando você já está dentro da tempestade, que você precisa de um socorro, que não tem quem te socorra, só o Senhor pode fazer um milagre ali, e acalmar aquela tempestade, ou te resgatar de dentro dela. Deus prometeu que Ele ia livrar a gente de toda circunstância? Não, querido. Ele vai permitir alguma escolha errada nossa, alguma decisão, vai nos levar para alguma situação bem crítica. Mas o que esse salmo fala aqui é que se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai vir em nosso socorro. Porque quem clama por socorro de Deus, amado, quem conhece Deus, o grande problema do ser humano hoje é que ele não conhece Deus, não tem ideia, não tem dimensão do tamanho do nosso Deus, das proezas que Ele pode fazer. Então Deus pode te livrar de uma cilada, mas pode socorrer no meio de uma circunstância. Aonde nós estamos buscando o nosso socorro? O socorro para os nossos problemas. Querido, esse é o detalhe. Às vezes o nosso desespero nos faz pedir socorro no lugar errado. E isso pode nos levar a problemas ainda maiores. Eu vi uma reportagem essa semana de um surto de Covid no pronto-socorro da 14 de março. Não é errado ir lá buscar socorro lá. Eu já fui lá algumas vezes, levar alguém. Não lembro nem se eu já fui socorrido lá alguma vez. Mas é terrível ali, né, amados? Pronto-socorro, urgência não são fáceis. Mas ali é terrível, né? Falta estrutura, falta uma série de coisas. E eu vi a reportagem, pessoas que foram buscar socorro no pronto-socorro e saíram de lá pior do que entraram. Saíram contaminados, cerca de 90 e poucas pessoas, 10 já estavam confirmados que foram contaminados pelo Covid.
Foram buscar socorro onde deveria ter socorro, mas talvez no momento errado, e acabaram saindo de lá pior. Nem todo pronto-socorro, querido, tem socorro certo para nós. Tem uma irmã aqui da igreja que caiu há 2 semanas aí atrás, e me ligaram, eu fui lá socorrer ela. Ela já estava na UPA, mas chegou na UPA, não tinha, ela deslocou o ombro, era uma idosa, enfim, não tinha como socorrer ela, estava com muita dor. Eu disse, vamos para o Metropolitano, lá com certeza eles vão resolver. E corri para lá, certo que eles iam atender, ela sofrendo muito. O médico disse, olha, nós não podemos socorrer ela aqui, aqui não é o local. Eu disse, aonde é? Se aqui. Ele disse, vai para tal hospital, e nós levamos para lá, e lá resolver o problema dela. Querido, nem toda fonte de socorro é o socorro certo. Boa parte dos nossos problemas eles se agravam por a gente buscar na fonte errada. Alguém está numa crise financeira, vai buscar o agiota. Amado, ele vai melhorar? Ele vai resolver o problema dele? Ele vai agravar mais o problema dele. Porque a dívida talvez será resolvida por algum instante, mas daqui a pouco ele está com uma dívida pior. Há caminhos que ao homem parece ser bom, querido, no final é caminho de morte. Então a gente tem que ter muito cuidado com o desespero que às vezes nos bate a porta, que a gente fica louco, é a primeira porta que se abre, o primeiro sinal que há socorro, a gente entra, e vai se tornar pior ainda o nosso estado. Deus, Ele pode e quer nos socorrer, amém, queridos? Nós precisamos buscar e esperar nele a ajuda que vem de várias formas. Tem muita gente que não é socorrido, e às vezes até perece ou tem prejuízos piores no momento de crise, porque é autossuficiente, é orgulhoso, ou não percebe que Deus já mandou o socorro. Tem uma historinha que conta que um homem estava se afogando, estava no meio de uma tempestade, estava se afogando, e aparece um barco, e diz, você precisa de ajuda? Ele diz, não, está tudo certo, pode ir. Daqui a pouco aparece um outro barco, ele lá nas últimas, está tudo bem, você precisa de ajuda? Ele diz, não, pode ir. E aquele homem acaba morrendo. E essa história, tá, amado? Diz que ele vai, sobe nos céus, sobe para o céu e chega lá e diz, Deus, por que tu não me socorreu e tu permitiu que eu morresse? Por que o Senhor não me socorreu? Ele disse, eu te socorri. Mandei 2 vezes o socorro para você, mas você não quis, porque achava que dava conta. Querido, boa parte das derrotas que nós temos é por isso. Algumas é por falta de pedir socorro, e outras, quando o socorro vem, a gente se reveste aí de uma autossuficiência que eu vou resolver, porque Deus conhece as nossas limitações, sabe quando nós podemos resolver com os recursos que temos, e Deus vai mandar quando nós não temos. Deus é o Deus do impossível, amém? Nós somos os seres humanos do possível. Então Deus percebe que não há mais recursos, Ele vai mandar o socorro. Mas às vezes o orgulho, às vezes eu pergunto para pessoas aqui na igreja, digo, querido, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Não, está tudo bem, e está precisando. E Deus quer usar alguém, porque Deus usou e Deus usa pessoas, amados. Nem sempre a coisa vai ser sobrenatural assim. Deus vai usar alguém que está perto de você, ou talvez você nem conheça, e vai chegar e vai te socorrer. Se você clamar e estiver atento para o socorro de Deus, e tiver discernimento para não entrar numa porta errada e tornar o teu estado ainda pior. Então, muito cuidado. Salmo 46:1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia ou na angústia. O que é que o Salmo está dizendo, amado? Que Deus é pontual. Tem situações que nós vamos entrar e vamos viver que não dá para você mobilizar a intercessão, de você começar a jejuar. É algo urgente, precisa de um socorro naquela hora. É isso que o salmista fala aqui. Ele olha para os montes e diz: Senhor, de onde virá o meu socorro? Ele diz: o meu socorro vem do Senhor, e está clamando. Tem uma passagem em Daniel 3, que você deve conhecer, já leu.
de 3 amigos que vieram junto com Daniel, vieram cativos para a Babilônia no tempo do rei Nabucodonosor. Sadraque, Mesaque e Abednego foram os nomes que colocaram neles. Amado, colocaram nomes novos naqueles jovens, junto com Daniel, mas a identidade deles nunca foi mudada. Eles foram gerados no Senhor. Havia um temor, havia um princípio de santidade naqueles jovens. A primeira é quando eles são levados para o palácio do rei, e o rei estava atrás de formar novos sábios para compor o seu reinado. E aqueles 3 homens dizem que nós não vamos tocar nem comer das iguarias que servem no palácio. Nós queremos outro tipo de dieta. E Deus honra, né, a iniciativa daqueles 4 amigos. Ele cai na graça daquele homem que servia ali. E eles começam a comer só legumes, frutas, açaí, essas coisas, jaca, bacuri, cupuaçu. E a gente vê aqui pelos irmãos que açaí, né, sustenta. E eles ficam ali, e quando é o tempo de ser apresentado para o rei, o semblante deles está melhor até daqueles outros que comiam as iguarias. Deus vai honrando a fidelidade daqueles jovens. Chega um tempo que o rei tem um sonho, fica muito confuso, chama os sábios e os sábios não conseguem discernir o sonho. Daniel vem, traz o discernimento, e Daniel, depois que alcança esse... Ele não revela só o sonho, ele revela, não é, o significado do sonho. Deus dá até o sonho para Daniel. Daniel lembra dos amigos e pega e recomenda aqueles 3 amigos. Olha, eu tenho 3 amigos, nós temos uma aliança. E o rei diz: Daniel, tu fica comigo aqui no palácio, e esses 3 meninos, 3 jovens, vão ser uma espécie de prefeitos sobre as províncias da Babilônia. E são colocados, estão prosperando. E o rei, até baseado no sonho que ele tem, resolve construir uma estátua de ouro para ser adorado, porque ele era o cara da época. E depois que constrói aquela estátua, é passada uma ordem, que toda vez que trocasse as trombetas, as harpas, tudo o instrumento, todo mundo tinha que parar e se prostrar diante daquela estátua. Era uma ordem, e a ordem era bem clara: quem não fizesse isso, na hora, não era daqui a umas semanas, na hora devia ser jogado na fornalha. E toca de repente ali a harpa, e aqueles 3 jovens não se curvam. E alguém vê, sempre tem um fofoqueiro, viu, e vai lá para o rei: rei, nem te conto. Che tarabaxê, rei, aquela ordem que tu deu, tem 3 judeus ali que não se curvam. O rei manda chamar aqueles jovens. Ele tem um diálogo muito... Eles foram muito firmes, amados. Você precisa ler esse capítulo 3, eu estava lendo ele essa semana. Quando o rei chama e diz: olha, tem respeito a Daniel, é verdade que você não se curvar e tal. Ele disse: é verdade. Eles disseram no versículo 16: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. E se não livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O rei fica possuído de ira, manda aumentar 7 vezes o calor daquela fornalha. Amarram aqueles 3 amigos, colocam a capa deles, o chapéu deles, jogam eles na fornalha. É agora. Aqueles homens que vão ser levados, os fortes, a Bíblia diz que eram homens fortes, valentes do rei. Ao chegarem perto da fornalha, antes de jogar, eles já morrem com o calor. E aquele jovem cai, amado, é uma espécie de um buraco, com muito fogo. E cai ali dentro. Se os que foram lançar já morreram, você imagina quem cai no meio do fogo. Não era um micro-ondas, amado, era uma fornalha, havia muito fogo lá dentro. Logo depois o rei vem e olha, imagina que já está ali só cinza. Ele vê 4 homens andando no meio da fornalha. Ele fica surpreso com aquilo, manda buscar aqueles homens, chama todos os seus príncipes, aqueles sábios, e percebe que sequer havia cheiro de fumaça na roupa daqueles jovens. Não havia queimado um só fio de cabelo.
E ele fica impactado com aquilo, tanto é que ele libera um decreto que ninguém podia mais blasfemar ou falar nada contra o Deus daquele jovem, o Deus dos céus. Quem fizesse isso seria morto. Querido, um socorro de Deus, humanamente falando, se você tocar em algo quente, você vai queimar. Havia tempo para mandar os três, Daniel, entre em intercessão que nós fomos condenados à morte. Não havia tempo. Eles foram amarrados imediatamente, já foram lançados no fogo. E Deus socorreu eles, amados. Aí você vai ver o histórico desses homens santos que não estavam nem aí para a vida deles. Olha aqui, Nabucodonosor, se tu quiser nos matar, se Deus quiser nos livrar da tua mão, de livra, se não quiser, está tudo certo, mas nós não vamos nos prostrar diante da tua estátua, nós não vamos trocar nossa fidelidade a Deus por causa do medo da morte. Querido, isso para Deus impressiona. Eu não estou dizendo que aquilo que você dá ou faz vai determinar o teu socorro, não, mas talvez o tamanho do teu socorro. Sabe qual é o nosso problema, amado? É que a gente quer gritar para o socorro de Deus só quando está em desespero, não há uma comunhão. Com certeza aquele jovem tinha um relacionamento muito profundo, íntimo com Deus, que na hora que precisou, a Bíblia não fala, Deus nos socorre, não, eles só falaram na conversa que eles estavam tendo com o rei. Se Deus quiser nos livrar, Ele livra, se não, está tudo certo, pode jogar. E Deus livrou, amado. Isso é socorro na hora certa, isso é socorro bem presente na hora da angústia, que todo aquele que serve a Deus, todo aquele que anda com Deus tem direito, amados. Nossa filha sofreu esse acidente lá fora. Eles têm os estados dos Estados Unidos, eles têm leis, cada um tem a sua lei. Graças a Deus que no estado que ela mora, que é da Califórnia, desde o tempo do Obama, eles estabeleceram seguro de saúde para quem precisa. Mas lá qualquer pessoa que sofreu um acidente, seja em que nível for, ele é socorrido, tanto o pobre como o rico. Ele vai ser atendido no hospital, vai passar por todo o procedimento, como ela foi, e depois vem a conta. Ela me disse há pouco tempo assim, pai, chegaram as contas do meu procedimento, $198 mil, $1 milhão e pouco, amado. Eu digo, glória a Deus que o estado da Califórnia pagou. Lá o seguro de saúde, o SUS, amado, você não sabe como o SUS aqui é bom. Mesmo com as suas deficiências, com uma UPA, louva a Deus, porque isso não tem lá. Tudo que acontece, você é socorrido, você vai pagar a conta. E você vai pagar a conta, senão eles te levam para os tribunais e te prendem. Você vai dizer como vai pagar, mas vai ter que pagar a conta. Mas é o tipo de socorro que é um preço. Sabe onde está o nosso socorro, amado? Na graça de Deus. Paga nada. Você acaba de ser socorrido e não deve nada para ninguém. Deus te socorre. Qual é a senha? Clamar. Eu olho para os meus problemas e não vejo solução, então eu clamo ao Senhor. Por que nós não clamamos ou gritamos aquele hábito que nós temos? Ai meu Deus, que é mais uma palavra de desespero e não um pedido de socorro genuíno. Porque não confiamos o suficiente, amado. Porque confiamos muito mais num comprimido, num remédio, do que numa oração. Porque confiamos muito mais no que o médico diz, às vezes num decreto que a medicina libera. Eu não estou dizendo para você ignorar isso, do que num decreto que está na palavra de Deus, que Ele já levou sobre si as tuas enfermidades. Nós confiamos mais nas coisas que são palpáveis, que estão diante dos nossos olhos. É por isso que o nosso pedido de socorro ele é tão fraco, amado. Ele é tão incrédulo. Pede-se naturalmente, grita-se, talvez por um reflexo da alma. Mas não se confia que o Senhor vem socorrer. E é importante a gente confiar, mas conhecer. Olha o que diz o Salmo 121, a gente vai ver aqui, versículo por versículo. Começa no versículo 1. Elevo os meus olhos ou os olhos para os montes. Ou seja, que você está em busca de Deus. Isso é desespero, não é errado.
Você olhar e dizer, é um monte, é onde talvez esteja naquele tempo, eles olhavam aquilo como habitação do Senhor. Você está olhando para o lugar certo, está desesperado. Você não vai se enfiar num quarto, não vai buscar recurso onde não tem. Você está olhando para um monte, dizendo, eleva os meus olhos para o monte. Eu vou buscar no Senhor. Isso é um desespero. De onde virá o socorro? Ele pergunta, de onde virá o socorro? Isso é necessidade, todos nós temos, amado. Sabe, todos nós aqui passamos e vamos passar por outras circunstâncias que vão precisar do socorro do Senhor. Necessidade nós temos. Não é para você desesperar quando às vezes não precisa. Tem gente que desespera por muito pouca coisa, né? Desespera por qualquer coisa. Não, Deus tem que ser agora. Deus sabe o tamanho do teu problema, e não é o nosso grito que vai determinar a urgência do socorro. Deus até permite para nos provar, para nos tratar. Necessidade. O meu socorro vem do Senhor, querido. Isso é fé. É fé, querido. Você está passando por dias difíceis, angústia, os inimigos estão te oprimindo, mas você está dizendo, o meu socorro vem do Senhor. Ele virá me socorrer. Por fim o Senhor se levantará sobre a terra. Não era isso que Jó falava, amado? O meu Redentor vive. Querido, ele estava vivendo o pior momento da vida dele. Perdeu tudo, doente, abandonado. Mas ele dizia, o meu Redentor vive. Por fim ele se levantará sobre a terra. Isso tem que ser a nossa expressão na hora do desespero. Buscar socorro, buscar direção, mas sempre crer que o Senhor, Ele é o nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, querido. Isso é poder, é importante que você afirme isso. Quem criou tudo isso? O meu Deus, o Deus a quem eu estou pedindo socorro. Nossos pedidos são tímidos ou incrédulos, por quê? Porque não sabemos o tamanho, a dimensão do nosso Deus. Nosso Deus fez o céu e a terra. Ele criou tudo, amém? Ele não deixará vacilar o teu pé, querido. O que é isso? Amor de Deus. O socorro de Deus, amados. Ele não é feito como muitas vezes nós fazemos, buscando alguma coisa. Ele nos socorre porque Ele nos ama, porque Ele quer nos ver bem, porque Ele até permitiu, ou até alguma coisa nos levou para essa circunstância, mas Ele nos ama tanto, que Ele não vai permitir que nossos pés vacilem. O que é isso? É cair, amado. É cair de uma forma que você não vai conseguir levantar mais. Aquele que te guarda não dormitará. Isso é segurança. Deus não dorme, amado. Não é que Ele tem insônia, não. É porque Ele vigia por nós, amado. Ele está todo o tempo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Aqueles que o agradam, aqueles que o servem, Ele está atento. Você que é pai e tem filho pequeno sabe como é isso. Eu estava vendo um vídeo desses pais assim, bem atentos, que tá, distraiu o filhinho lá, vai virar, e o cara num reflexo lá, e põe a mão e segura. Muito legal aqueles vídeos. E você que é pai sabe disso. Você pode estar distraído aqui, mas tua visão periférica, o teu sentido está aqui de olho no filho. Se vai acontecer alguma coisa, você já estende. Eu tinha uma mania de dirigir quando meus filhos eram pequenos, e quando eu dava algum freio brusco, eu já ia com a mão direita aqui no peito de quem estava aqui, para não permitir que ele machucasse. Assim é o nosso Deus amado. Ele está atento. Ele está atento para aquilo que está acontecendo conosco. Ele não vai permitir, sabe, Ele não dorme, Ele não tira folga, Ele não tira férias como nós. Isto é o nosso Deus, amém, querida? Nem dormirá o guarda de Israel. Este é o teu Deus, o Deus que você serve, amado. Ele não vai dormir, Ele é guarda de Israel. Os guardas do Wallace podem até dormir, mas não dormem. Não dorme. Acordado, dorme em pé, mas não dorme. O homem dorme.
Nosso Deus não dorme, amado. Você pode estar onde estiver, parece que todo mundo te abandonou, os olhos do Senhor estão lá, com a mão pronta para colocar, opa, calma, eu estou aqui. Esse é o nosso Deus, amado. Esse é o nosso Deus, amém? Eu não sei porque você está tão tímido, você devia estar glorificando por servir um Deus tão forte, amado. O Senhor é quem te guarda. Isso é dependência, amado. Está aqui tudo nesse salmo. O Senhor é quem te guarda. Os homens podem falhar, querido. Nós como pais, às vezes falhamos na segurança dos nossos filhos. Quantos filhos já não caíram, né? Que o pai bobeou. O nosso Deus não, amado. Ele nos guarda, a Bíblia diz isso. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. Isso é companhia, amado. Deus está lá de olho junto com você. Deus não nos abandona, querido. Então o nosso socorro, Ele está sempre à disposição. O sol não te molestará de dia. Isso é cuidado. Deus não fez isso, amado. Para quem Deus fez isso? Você lembra? Foi deitar chateado com Deus. Jonas, não foi? Deitou numa pedra lá e queria morrer porque Deus salvou o povo. Deus fez crescer uma planta para fazer sombra para ele. Assim é Deus, amado. Você pode estar vivendo num pior deserto da tua vida. Parece que Deus até te abandonou, ninguém liga para você. Deus está sempre providenciando alguém, uma árvore, uma sombra, para que você não morra nesse deserto. Vai chegar a hora do oásis, vai chegar a hora do socorro, da provisão. Mas mantenha-se firme, aproveite as oportunidades que Deus está colocando. Amém, querido? Nem a lua de noite, isso é zelo, nem o sol te molestará de dia, nem a lua de noite, isso é zelo. O Senhor te guardará de todo mal, isso é proteção, querido. Deus nos protege, Ele guardará a tua alma. O que é isso? Salvação. Deus não está preocupado só com o teu físico, Ele está preocupado com a tua alma também, com o teu futuro. Ele nos salva. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Isso é constância divina. Amém, querido? Deus está na tua entrada e na tua saída. Ele está atento para qualquer necessidade. E finalizando, fala assim: desde agora e para sempre. Isso é promessa de fidelidade eterna. Amém, querido? Deus não está agora te abandonando daqui a pouco. Ele prometeu. Uma das últimas promessas que Jesus fez aqui, amado, antes de subir, aqui em terra ainda, Ele disse: olha, eu estarei com vocês todos os dias, todo o tempo, até a consumação dos séculos. Então, se você está se sentindo abandonado, acha que entrou nessa enrascada porque Deus te abandonou, não te abandonou não, querido. Ele sempre esteve atento. Talvez faltou você pedir socorro, faltou muitas vezes você ficar atento ao tipo de socorro que veio. Talvez a situação agravou porque você entrou na porta errada. Nem toda porta que se abre é porta de Deus, querido. Amém? Que tem alguns irmãos que às vezes chegam: o pastor abriu 3 portas de emprego de uma vez. O que é que o senhor acha? Uma eu trabalho todo dia, o dia todo. O outro eu trabalho a semana toda e folgo uma vez por mês. Mas vai ser bom o salário. E tem uma que eu ganho menos, mas todo dia eu estou em casa. Final de semana eu estou livre. Eu queria muito ganhar mais, né, pastor? Isso todo mundo quer. Mas qual é a melhor porta, amado? Aquela que não te rouba de Deus, nem te sequestra da tua família, amado. Essa é a porta. Deus não te dá uma bênção que se torna uma maldição na tua vida. Deus vai te dar bênção para que você prospere e seja feliz. Mas às vezes a gente escolhe a porta errada. E se agora eu errei, eu pequei, eu desobedeci, o Senhor não vai me ouvir aqui. Vai, querido, vai te ouvir sim. Até se você errar, se você estiver no meio da tempestade porque errou, entrou por um caminho errado, clama pela misericórdia do Senhor. Diz: Senhor, me socorre, eu errei, eu reconheço, estou vivendo a situação por causa da minha desobediência.
me ajuda. Deus vai te socorrer, amado. Esperar socorro dos homens é simplesmente plantar uma semente em uma terra improdutiva. Mas esperar em Deus, o nosso socorro é descansar e só esperar, porque a solução já está a caminho. Amém? Confie no Senhor. Temos que parar de viver do passado, quando vivíamos com problemas e tentávamos resolver das nossas forças, do nosso jeito. Hoje tudo é novo, amados. Às vezes a gente usa essa expressão, a gente vê muito, né? E agora? E um crente de verdade vai dizer, vamos orar. Eu vou orar. Mas tem que resolver, eu vou orar. Deus vai abrir a porta. Mas é ainda hoje, às vezes a mulher está lá, tem que pagar hoje, o cara vem cortar hoje. Ou o cara está daqui a pouco, se eu vou orar, Deus vai me mostrar a solução. Já contei aqui algumas experiências que eu tive na época que eu era empresário e trabalhava para uma empresa que não podia atrasar os títulos. E algumas vezes eu tive livramento de assalto dentro do banco, mas algumas vezes uma experiência que me marcou muito foi um dia que eu fui para o banco, tinha que pagar um valor alto, eu não tinha o valor todo. Eu já estava assim, tinha pedido tudo para o gerente, ele já tinha me emprestado dinheiro, feito aquela jogada que eles vende uma capitalização, te dá um empréstimo. E eu, nesse dia ele disse, eu não posso mais fazer nada por ti, já estourou o teu limite. Já era 4:30 da tarde, eu dentro do banco, disse, meu Deus, tem que pagar hoje, eu tenho que pagar hoje. As pessoas indo embora, as filas diminuindo. E eu lá aflito, eu disse, Deus, faz alguma coisa, eu não sei o que fazer, eu não tenho para quem pedir. De repente, o gerente olha para mim e diz, você lembra uns títulos de capitalização que você fez há um tempo atrás, alto? Eu disse, pô, já fiz tanto, né, que a gente sempre está precisando. Deixa eu dar uma olhada, se tu já pode sacar. Porque tinha que ficar um tempo, depois você poderia sacar. Ele vai lá no computador, olha, pode sacar. Quando ele faz lá o levantamento, amado, o valor que eu tinha direito era o valor que dava para pagar o título. Socorro bem presente na hora da angústia. Mas se eu desesperasse, brigasse com o gerente e murmurasse contra Deus, amado, primeiro que o gerente ia me mandar embora de lá. Mas eu disse, Deus, eu não tenho mais nada, recurso nenhum, que eu tenho está aqui, faz alguma coisa. E essa foi uma das formas que Deus já me socorreu de várias maneiras. Deus é o nosso socorro bem presente. Mas quando eu elevo meus olhos para o monte, eu digo, meu socorro vem do Senhor. Querido, vamos agir como novas criaturas. Sabemos que por nossas forças só fazemos besteira, amado. Cavamos um buraco, pegamos a terra daquele buraco para tapar um outro buraco que fazemos. A gente vai vivendo assim, né? Cavando buraco, fazendo dívidas, dizendo, Deus me socorre de novo. Eu extrapolei o cartão de crédito, eu comprei o que não devia, eu fiz o que não podia, Deus me socorre de novo. Não, amado. O erro não pode ser algo viciante em nossa vida. Nossa dependência de Deus não é desse tipo que a gente está falando. É de repente alguma coisa deu errado, fugiu do controle, e você clamou por socorro. Fazemos muita coisa errada, vamos depender do Deus maravilhoso que nós servimos, que está sempre de braços abertos para nos ajudar. Nós precisamos clamar, amém? Clamar sempre, não é só na hora da aflição, é todo o tempo, é todo o tempo. Deus pode até não te livrar, dizer assim, não, eu não vou te livrar dessa situação, você vai ter que passar por isso, o teu salário é passar por isso, mas Deus pode te socorrer dentro dela, na hora que você clamar, querido. Uma palavra de Deus para você nessa manhã, não desespera com a crise, não desespera, espera em Deus. O desespero é como diz a própria palavra, sabe, é você parar de esperar e buscar soluções onde não há soluções. Espere em Deus. Você diz e propaga por aí que você serve a um Deus vivo, amém? E eu imagino que você crê assim. Não é alguém que você tem que fazer uma campanha, não. Pode até fazer se quiser. Não é alguém que você tem que acender vela, que tem que pagar promessa, não, querido. Ele não pede nada disso. A Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim, clama. Clamor é um grito da alma.
É um pedido de socorro. Deus, eu não dou conta. Deus, eu não aguento mais. Mas não tenta enganar, não. Você não consegue manipular Deus. Aguenta mais um dia, Deus, então fica mais um dia. Mas Deus está pronto para socorrer, porque o nosso Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Se você está vivendo dias assim, querido, angustiantes, de muita aflição, de muito medo, de desespero, te dá um conselho. Talvez hoje aqui seja o dia de você pedir socorro, mas chegue lá na tua casa, no teu quarto, um lugar, e te derrama diante dele. Quando Paulo chegou para Deus e reclamou, né? Reclamou não, ele disse: Senhor, esse espinho na carne está doendo muito, está difícil. Deus respondeu para ele: a minha graça te basta. Eu estou tratando você. Meu poder está sendo aperfeiçoado em você. Amado, Paulo ficou quieto. Tem hora que a gente vai chegar para Deus: Deus, eu não aguento mais esse marido, essa esposa, esse filho, esse trabalho. Você só reclama, mas não clama. Você tem que clamar, querido. Dizer: Senhor, Tu és o meu socorro, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu refúgio. Eu não tenho outra saída, eu não tenho outro recurso. Eu entreguei minha vida ao Senhor, então Tu és o meu Redentor, Tu és o meu socorro, então me ajuda. Sabe, se a ajuda vai demorar, Deus, então vem com a Tua graça, me sustenta no meio dessa luta. Mas não desespera, querido, e não se confunda, não bata em porta errada, não busque recursos, muitas vezes humanos, ou não confie na força do teu próprio braço. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Eu, porém, confiarei no Senhor. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, querido. Glória a Deus. Vamos lá, músico. Vamos lá, queridos. Eu confio nos músicos. Não. Fecha teus olhos, querido. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Aleluia. Você pode estar passando pela pior crise da tua vida, amados, ou mais uma crise. Eu não sei se é financeira, se é de saúde, crise de relacionamento, crise familiar, uma crise pessoal. Talvez a tua alma esteja aí vivendo dias terríveis, né? Você já foi no psicólogo, talvez já foi no psiquiatra, já tomou remédio, melhorou, mas não resolveu. Que tal clamar ao Senhor? Mas clama, amados, do mais profundo da tua alma, e diz: Senhor, Tu és o meu socorro, Tu és o meu Senhor. Eu confio em Ti, Deus. Me perdoa por ter confiado em mim mesmo, ou em homens que não podiam me ajudar, mas eu quero declarar nessa manhã que a minha confiança está no Senhor. Clama por socorro aí no teu lugar, querido. Abre a tua boca agora, você que está precisando de um socorro urgente, precisa da intervenção do Senhor. Diga: Deus, me ajuda, vem com a Tua misericórdia.